Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos nos colocar em pé e juntos lermos a Bíblia Sagrada. Creio que estamos sendo ouvidos por algumas pessoas que sintonizam a Rádio Suprema. E eu gostaria que você aproveitasse conosco esta rica oportunidade, muito embora não estando no templo, talvez em casa, ou em algum lugar onde o sinal está chegando e você pode nos ouvir. Não deixe passar a oportunidade de forma a perder estes momentos que juntos podemos desfrutar, folheando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Este manual de vida e vida eterna. E os crentes que sabem disso podem livremente dizer amém, porque quando somos tratados pelo Senhor, naturalmente somos tratados por sua palavra. Então você que está em casa, você que pode nos ouvir pelo computador, muito obrigado por estar conosco. Vamos juntos abrir a Bíblia no Evangelho que foi registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo de número 5, é um texto bíblico que tem para todos nós uma mensagem rica e pode nos ajudar bastante naquilo que nos resta em nossa caminhada de fé. Porquanto estamos chegando já no fim, queridos. Estamos chegando, fim para a igreja. Não se assuste você aí do outro lado, que nós estamos profetizando que o mundo vai acabar. Isso é conversa de alguns apressados por aí, que ele tem um fim determinado, sim. Mas enquanto a igreja estiver aqui, você descanse. O mundo não acaba com a igreja aqui, não. Primeiro a igreja vai ser arrebatada. E nós estamos enfatizando isto, porque andam por aí alguns de gravatinha como eu, de paletó e camisa de cor, bonitinha assim, e o pessoal acredita que quem tem paletó e usa gravata, tem uma Bíblia na mão, quando fala, está falando a verdade. E é perigoso alguns serem enganados, e nós não somente cremos, ou não somente porque cremos, é assim, mas independente de eu e você crer, será assim. Enquanto a igreja de Cristo estiver aqui, o mundo não vai acabar, não. Você vai ter terra para pisar, vai ter ar para respirar, vai ter luta para enfrentar, vai ter crise que te desafia, mas você vai estar por aqui. Agora eu tenho um aviso, Jesus vai arrebatar a igreja. E quando a igreja for arrebatado, tudo na história dos que ficarem aqui tem tempo cronometrado, tempo medido, tem tempo para cada coisa até chegar o fim. Então, antes de você pensar no fim do mundo, pense em aceitar Jesus, por favor. Antes de pensar que o mundo vai acabar, pensa que você não se acabe, por favor. E que não vai se acabar. Você tem uma vida garantida, assegurada, a viver bem. Agora, se desprezar, pode viver, porém mal. Mateus capítulo 5. Jesus vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos,
porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos procurando tratar nestes últimos dias ou nas últimas terças-feiras sobre um assunto um pouco menos explorado, que tem sido assim, não descuidado, mas de repente a gente acredita que todos já conhecem muito bem isso e não precisa estar se repetindo as mesmas coisas. Até porque existe alguns irmãos que têm um pouco de dificuldade, não conseguem ouvir a mesma coisa duas vezes. Pior é que quando em outro ambiente se faz uma pergunta do que ele ouviu, não se lembra. Porquanto, quando a gente tem menosprezo pelo que se escuta, é muito comum se esquecer o que escutou. Mas quando a gente ama o que se escuta, e esta deve ser uma das qualidades do crente, especialmente quando ouve a palavra de Deus, é amar a palavra. E dificilmente, irmãos, quando a gente ama a palavra de Deus, vamos nos esquecer dela. E o amor é uma das virtudes, ou é a virtude por excelência, que nos conduz a estarmos em contato, em comunhão, ligados, porque o amor, ele tem prazer desta conexão. E quando ele é depositado na palavra de Deus, muitas coisas em nossas vidas ganha sentidos diferentes da visão natural que as pessoas aplicam a determinados assuntos da vida, quais sejam eles, na saúde, nas crises, nos desentendimentos, nas alterações do curso comum. Porquanto a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é por excelência capaz de arrumar a vida de qualquer pessoa que abre o seu coração para recebê-la com amor. E o Senhor Jesus Cristo, o autor desta palavra, traz para todos nós, nesta noite, um texto que a gente repetidas vezes lemos, e ele é bastante comovente. Mas é preciso extrairmos destas, pelo menos
9 características próprias que identificam a conduta, que faz uma revelação da fotografia, do negativo, do filme, extraído de uma pessoa que declara estar servindo a Deus. Porém, queridos, antes do Senhor esperar que a gente apresente ao mundo e a Ele mesmo esse modelo, esse testemunho, esta prática, esta conduta de vida, Ele ensina. O Senhor Jesus Cristo tem o cuidado de, antes de pedir, antes de demandar, antes de requerer, que eu e você caminhemos segundo a sua vontade. Primeiro, Ele nos ensina sobre a sua vontade, antes de Ele nos cobrar pelos descuidos que praticamos. Ele nos sinaliza o caminho a seguir, a decisão a tomar, para que não caiamos no engano do erro, do pecado, porque Ele, mais que todos nós, é sabedor que o pecado não poupa ninguém. Pecado não tem misericórdia. O pecado não sabe o que é amar. O pecado não sabe o que é ser longânimo, porquanto tem sua origem naquele que reclama e pede, e busca e requer a minha destruição e a minha morte. Mas o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, a Bíblia diz que foi para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Porém, para que isto aconteça na minha e na sua vida, Jesus quer que eu e você pare um pouco com estas ansiedades da vida, com estas angústias, cujas preocupações nada mais restarão de saldo que desgaste, decepção e outras coisas. Então não adianta, pastor, não adianta. Te desanimo? Nunca. Por quê, pastor? Porque a Bíblia está dito que eu e você podemos conseguir a vida de forma muito mais fácil quando depositamos confiança no nosso Deus. Mateus registra isto. Quando eu deixar todas estas angústias pessoais, fadigas da vida, desgaste e loucura, por agregar alguma coisinha a mais naquilo que possuo, e venho buscar primeiro o reino de Deus, estas coisas o Senhor nos manda ao encontro, especialmente aquelas que nós necessitamos para uma vida de conforto, à medida da vontade do Senhor. Daí, o Senhor Jesus Cristo, naquilo que estamos conversando nessas terças-feiras, hoje, gostaria que todos nós estivéssemos aqui, para a gente pensar como nós, os crentes, hoje, membros da igreja, membros do corpo de Cristo, pessoas que estamos participando da ceia, como foi sábado, pessoas que estão esperando uma intervenção divina na vida, pessoas que estão acreditando na salvação. É verdade que não tem certeza se é salvo, mas estão acreditando. Por quê, pastor? Porque quando surgem aqueles problemas na vida, que a solução deveria ser procurada em Jesus, estamos muitas vezes elegendo outros ambientes para nos dar solução que nunca e jamais virá
porque a solução que nós precisamos, só Jesus tem para dar. E o mais é um remendo velho em pano novo, ou remendo novo em pano velho. Quando puxar o buraco, o rompimento será maior. Não é isso que a Bíblia deixou de recomendação para os crentes, independente da igreja que você congregue. Os cuidados apostólicos que Paulo revela a respeito daqueles que são igreja, começa, e para muitos crentes, não começa segundo a sua visão. Mas abra comigo a Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. O verso 1, onde está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha o sentimento do apóstolo. Olha a compulsão interior que ele tenta expressar em palavras. Que apresenteis o vosso hino, apresenteis a vossa pregação, apresenteis o vosso testemunho, apresenteis a vossa oferta, apresenteis o que, irmão? O que? Apresenteis o vosso, tem alguns aqui que não tem corpo, que está em silêncio ainda. Deixa eu lhe dizer, o apóstolo Paulo está dizendo que o nosso culto não começa na hora da nossa oração, na hora do nosso hino, na hora do nosso glória a Deus. O nosso culto começa enquanto eu estou preparando o meu corpo para chegar aqui. Dá para você ler o que está escrito na Bíblia? E Deus abençoou a tecnologia de muito tempo, até porque já estava na Bíblia. Tem muito avião, carro, telefone, computador, tudo é coisa de Bíblia. Não tem nada fora da Bíblia, está tudo aí dentro da Bíblia, irmãos. Está tudo aí. O homem inventou computador, não tem nada de mérito, não. Deus falou que tinha memória. Tá? Deus falou que apaga a memória. Apaga. Deus falou que dá memória nova, tira e troca. Está aí. Pronto, não tem jeito. A tecnologia de hoje que impressiona alguns crentes, está aqui dentro. Agora deixa eu lhe dizer, o que o apóstolo está nos fazendo entender nesta noite, que o nosso viver para Deus não está limitado às nossas palavras de bonitos testemunhos e grandes pregações. Lindas orações, cujas orações o Senhor Jesus em seu ministério, algumas delas foram fortemente censuradas. Levanta-se 2 oradores, um publicano, olha lá quem era o sujeito, publicano, e um fariseu. Imagina 2 tipos de gente que estavam orando, irmãos. Mas a diferença da oração de um para o outro é que o publicano apertava o peito e dizia: Senhor, tu sabes que eu sou um pecador, Jesus, eu não mereço estar aqui, tem misericórdia de mim, eu sou pecador de verdade. O fariseu dizia: eu quero glorificar a ti, eu quero te louvar, eu quero exaltar o teu grande nome, porque eu não sou como esse miserável desse publicano, pecador desse jeito. E Jesus entra nessa igreja e escuta essas orações. E vai embora com os seus discípulos. E lá meio caminho o negócio do culto brota os comentários. E de repente o Senhor toma estes 2 procedimentos para fazer uma indagação aos seus discípulos. Quem vocês acreditam que voltou justificado? Aquele publicano que lamentava a sua desgraça, ou aquele fariseu que se gloriava das suas virtudes? Vocês sabem quem voltou. Vocês sabem quem voltou. A Bíblia Sagrada registra para nós que o nosso culto tem sentidos muitas vezes
diferente daquilo que eu acredito que estou oferecendo para Deus e está chegando em lugar errado. As coisas que Deus recebe é de uma pessoa que tem coragem de reconhecer que ele, diante de Deus, sua justiça, seus méritos, seus valores, nada representam. Então não adianta, pastor. Bom, você que imagina. Eu sei que adianta. Méritos, valores e outras coisas mais, eu deixo de lado porque nada representa. Mas eu exercito o amor que Deus tem para comigo e peço dele misericórdia. E a misericórdia vem ao meu encontro e tudo é resolvido quando eu reconheço que eu nada sou, mas ele tudo é e pode. O apóstolo Paulo traz a nossa visão a ver, queridos, que aquilo que se prega na atualidade tem tudo a ver em torcer a verdade. Me escute, numa das terças-feiras agora, nós trouxemos aos irmãos que algumas pessoas ainda sobrevivem no nosso meio. E quando se conversa, pastor, eu não tenho título de igreja. Eu não sou impressionado com título de igreja. Qualquer igreja para mim é boa. Meu irmão, você tem um risco altíssimo de chegar no inferno. Um risco altíssimo. Vou lhe explicar por quê. Porque igreja é responsável por uma mensagem. E a mensagem tem que ser de salvação. Se a mensagem que a igreja prega não é de salvação, nada tem a ver por ser igreja ou ser chamado de igreja. A mensagem tem que ser de salvação. E a mensagem de salvação é de Jesus. E a mensagem de Jesus é apertada, é estreita, é exortativa, porém de ensino. E todos nós temos capacidade de aprender. Agora, a escolha de obedecer é outra questão, querido. Aprender e não obedecer, isso é um problema pessoal de cada um. Agora, o céu não vai mudar pela escolha que eu faço. O céu continuará sendo o céu, o caminho continuará sendo o caminho, a porta continuará sendo a porta, Jesus continuará sendo Jesus e a igreja continuará sendo igreja. E aqueles que não querem obedecer vão continuar sem obedecer. Aquilo que pode nos parecer de menos importante é o que revela a qualidade do culto que eu oferto a Deus. O que, pastor? O meu corpo. Está escrito aí. Está escrito aqui. Romanos capítulo 12 e verso 1. Nisto aqui, queridos servos de Deus, implica como você entra na casa de Deus, como você se assenta na casa de Deus, como você se conduz da presença do Senhor, como você se conduz da presença deste mundo que te olha como alguém que é crente. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, pastor. Ótimo, você está informado do mundo moderno, inclusive. Você está informado, que beleza, ótimo, parabéns. Deixa eu lhe dizer, e você não tem nada a ver com a minha também. Estamos iguais. Só que tem um detalhe, a vida que você tem não é tua, querido. Assim como aquela que eu tenho não é minha. Eu tenho que dar conta dela a alguém um dia. Aí você diz assim para mim, pastor, eu não pedi para vir ao mundo, nem eu. Só que quando eu vim, Deus me trouxe com um plano. E quando eu sou capaz, arrogante, atrevido, abusado, de dizer que eu não tenho nada a ver com o plano de Deus, Ele pode tirar de ti a existência agora e tu ser um cadáver para a eternidade sem Deus e ter que viver eternamente no inferno. Eu te aconselho, é melhor você crer, e não só crer, mas receber e obedecer, que você é um projeto de Deus. Que a tua vida, apesar de estar embaraçada, com dificuldade, cheia de problema e quem sabe até com uma situação bastante arriscada, não te desanimes. Deus te trouxe aqui com propósito. Eu não estou dizendo que Deus te trouxe aqui dentro da igreja. Deus te trouxe a existir com um propósito. E a experiência que você vai passando, se você depositar nele confiança, antes de terminar os teus dias, ele vai provar para você que a tua vida se desembaraçou.
que a tua vida se desvencilhou das coisas que o mundo faz muitas pessoas passar amargas experiências. Porém, é preciso que você cuide do corpo. Quando eu estou dizendo aqui cuidar do corpo, eu não quero, e também tem seu valor, que você que está em casa, especialmente que os que estão aqui, não sofre desta doença, da propagação de alimentos como alguns contaminados e outros santos. Nós cremos na Bíblia, sim ou não? Você não é nenhum maluco de estar aí comendo nojeira. Não, Deus me guarde, nem falo isso aqui. Não, você vai comer coisa saudável. Tá? Agora, existem algumas pessoas que rotularam alguns alimentos como alimentos condenados para quem serve a Deus. Isso é hipocrisia. Sabe por quê? Porque na Bíblia está escrito que tudo que eu comer com ação de graça é santificado. E esta cultura judaica, esta cultura que vem lá do antigo, ela tinha tudo a ver na comunidade judaica. Quando Pedro vê aquele lençol, vocês se lembram? Na revelação, antes de ir para a casa de Cornélio, ele vê um lençol que surge cheio de todo tipo de bicho, répteis, quadrúpedes e tudo mais. E a pessoa que ele mostrava, que ele disse, está com fome? Ele disse, estou com muito, e o almoço está cheirando, e na casa do hospedeiro. Ele disse, não te preocupe, mata aí um bicho desse e come. Ele disse, não faço isso nunca. Meus lábios nunca provaram coisa comum e imunda. Aí, nesta revelação do mundo gentílico, vem para dentro do lençol a mensagem: não tornes imundo o que Deus santificou. Não, querido irmão, a tua fé vai até onde? Até onde a carne de porco te leva para o inferno? A tua fé vai até onde? Até onde um copo de café te tira a tua salvação? A tua fé vai até onde? Aonde um copo de leite macula a tua santidade? A tua fé vai até onde? Aonde a falta de uma transfusão de sangue te leva à morte precoce, te tira o direito de glória a Deus, te leva para uma sepultura, renegando o presente e o presente da vida? Que tipo de fé é que você ainda ostenta? Especialmente você que está em casa, por favor. Escute-nos pela misericórdia de Deus. Entenda o que o Espírito Santo tem por revelar à tua vida. O teu corpo. Vamos concluir isto aqui. Escreve Paulo que o meu e o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Eu pergunto a você. Você fala através do corpo. A sua boca está ao corpo. Você vê através do corpo. Você se movimenta através do corpo. A Bíblia diz, nele nós vivemos. E não somente vivemos, nele também nos movemos. Assim, a Bíblia Sagrada revela para nós nesta noite: cuide do seu corpo, como ele se apresenta. Como você apresenta o seu corpo, porque na Bíblia ele não é somente a caixa da tua alma e do teu espírito, não. Na vida ele é o guarda-roupa do Espírito Santo. É nele que habita o Espírito Santo do Senhor. Se ele estiver com uma apresentação ingrata, maculada pelo mundanismo, manchada pelos prazeres da vida, arrastada pela vaidade deste século, tenha certeza, você está expondo através do teu corpo uma mancha para a propagação do Evangelho, um obstáculo para a salvação daquele que ainda não creu. Você é um impedimento para a vida de quem pode ser salvo. Daí você tem que ter a seguinte cautela. O Senhor Jesus diz-nos em sua palavra que aquele que se constitui tropeço para um dos pequenos, a melhor coisa para ele era ele não ter existido. Olha só a gravidade do pecado, do erro, da tremenda agressão que pode se fazer contra alguém que a gente nem conhece, não tem convivência, não fez amizade, mas ela conhece que eu e você somos crentes. Você não conhece tanta gente como é conhecido de tantas pessoas, irmãos. Elas vê você caminhando para o templo. Vem com uma Bíblia na mão, encosta teu carrinho aqui, sai daqui e vai para lá. Ela te acompanha, o mundo nos segue. A Bíblia diz que o mundo nos acompanha. Você não pode ignorar isso. Aonde você põe o teu pé, o diabo tem alguém olhando para a tua vida, mas Jesus também está olhando, e o Espírito Santo não está olhando, não. Ele está dentro de ti. Aonde você passar,
O diabo tem um mensageiro para estar olhando como você senta, como você conversa, com quem você conversa, o que você fala, aquilo que você pergunta, aquilo que você responde, a forma como você reage, a forma como você aceita, a forma como você rejeita, tudo ele está te seguindo. Mas deixa eu lhe dizer, dentro de mim e de você também está o Espírito Santo, porque ele tem prazer de zelar do nosso corpo para ser a morada e a habitação do Senhor. Então, por favor, é o corpo. E através ou por meio do corpo, o meu culto se torna um sacrifício. De que natureza? De que natureza o meu sacrifício? Olha na Bíblia, verso 1. Vivo. O contrário de vivo é o quê, querido? O contrário de vivo é o quê? É morto, né? Então, dependendo da maneira como eu faço a minha condução, o meu sacrifício pode ser vivo. E deve ser vivo. Mas dependendo da minha postura, ele pode ser morto. E não deveria ser. Não somente vivo, mas deve ser também santo. Não somente santo, mas também agradável. Meus irmãos, nesta cadeia de entendimento da revelação do Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá uma aula assim de, meu Deus, de ética, de sociologia, de psicologia, de antropologia, de tantagia. Sabe por quê? Porque aqui ele nos ensina a viver nesse mundo, irmão, sem a gente ficar dando cotovelada um no outro. Tem espaço para todo mundo, irmão. Ninguém tem necessidade de ficar brigando por espaço do outro, porque quando Deus te trouxe para cá, Ele já tinha o teu lugarzinho preparado. Basta você abrir esse olho que Deus te deu, para ver que Deus tem um lugarzinho para ti. Não tem que você ficar com inveja de ninguém que está ali, porque Deus tem um lugar melhor do que o dele para ti. Mas você precisa ofertar um sacrifício vivo, santo e agradável. A gente tem algumas palavras desse mundo de hoje. Por exemplo, competição e competitividade. Viu? Não é a mesma coisa. Competitividade é um direito que a gente tem. Está aí. O mundo é competitivo. Mas a competição é desajustada, deselegante, abusada. Se puder colocar o vizinho debaixo do sapato, isso é a competição. Mas a competitividade é a busca da minha oportunidade. O mundo me oferece. Ai daqueles que levantam o seu olhar para desejar o que é do seu próximo. Não precisa. Porque um lugar igual ao dele, ou melhor que o dele, tem para mim e para você, porque Deus sabe e pode nos colocar no lugar da sua vontade. Mas o meu sacrifício tem que ser santo, meu sacrifício tem que ser vivo, e o meu sacrifício tem que ser agradável. E espera que Deus vai te colocar onde você deseja. Espera, Deus vai te colocar onde você deseja. Através do corpo, o apóstolo Paulo apresentou, pelo menos, 2 cuidados que a igreja precisa, ou na mensagem deste primeiro verso. A primeira é o cuidado com o corpo. A segunda é o cuidado com o mundo. Ah, pastor, eu não quero nem saber de mundo. Como assim, irmão? Você está no mundo. Você compra, você vende, você negocia, você mora numa determinada rua por aí, num bairro, tem um número da sua casa, tem o correio, um CEP de locação onde você está no mundo, irmão, você não está no céu, você está aqui. Você bebe água que a empresa pública coloca nas casas de todo mundo por aí. Você está no mundo, então você tem que se preocupar com o corpo, mas tem que se preocupar com o mundo também. E nesta preocupação que nós temos com o corpo e com o mundo, o Senhor Jesus nos leva lá para Mateus capítulo 5, onde lemos. Para isso ele dá o início de um curso teológico para quem quer chegar no céu. Ele ministra e começa o seu ensino
trazendo para nós a informação de que todos os que querem servir a Ele, desejam o céu, almejam o céu, serão pessoas bem-aventuradas. E de repente passa pela cabeça de alguns que ser para Deus bem-aventurado é a pessoa ser dono da maior fazenda da região, ter o melhor mercado, dono da maior loja, ou coisa parecida. Esse é um bem-aventurado. Olha que pessoa bem-aventurada. Você não imagina como pode estar ali um baita de uma pessoa desgraçada, sem paz, sem tranquilidade. Você deve até conhecer algumas informações. Camarada poderoso, precisa um carro blindado e gente armada para levar o filho na escola. Aí lá na frente da escola tem que ficar segurança. Isso é paz? Isso é ser bem-aventurado? Uma riqueza que lhe traz uma ameaça à própria existência, à própria vida? Isso não é. Agora, nós temos um patrimônio, nós temos uma riqueza, nós temos um tesouro, que não adianta o ladrão ter inveja da gente, não adianta a ferrugem tentar minar lá, não adianta nada não, porque o que é nosso está guardado com Cristo em Deus. E nada. Quando o apóstolo diz nada, ele diz nem a morte. A morte tenta, vem contra você, te leva para a sepultura, mas o que é teu está guardado. É Jesus que está vigiando. É Ele que está cuidando. Isso aqui é do meu filho, isso é da minha filha, isso é daquele jovem, isso é daquele adolescente, isso é daquele rapaz, isso é daquela família. Isso aqui não toca, isso aqui é dele. Jesus está cuidando do que é meu e do que é teu. Ele não e jamais deixará. E ali onde está guardado o nosso tesouro, não entra ladrão. Irmãos, isso aqui deve alegrar a igreja demais da conta, viu? Lá não entra corrupto. Deixa eu lhe dizer, lá não entra corrupto. Mas deixa eu lhe dizer, também lá não entra corruptor. Tem muita gente que se alegra quando a gente fala que lá não entra corrupto. Já logo pensa em alguém. Mas esses que hoje são chamados de corrupto foram corrompidos por muita gente que se acha inocente. O pecado do corrupto é semelhante ao pecado do corruptor. Ele tem uma parceria no negócio. Eu estava indo a um país aí, e de repente, a segurança nacional lá nos parou o carro. Estava eu, o irmão Hélio, e alguém daqui comigo indo para um lugar aí. Aí o rapaz vistoriou o carro, viu tudo, estava mais ou menos direitinho. Aí ele me chamou à parte assim e disse, sai uma cola? Bom, já disse para você mais ou menos a origem do povo, né? Sai uma Coca-Cola? Eu disse, não sai não, amigo. Ele disse, lamentou. Disse, a gente fica aqui, sofre tanto, e fica aqui 3, 4 dias, a gente não tem direito nem uma aguinha melhor, e alguma coisa assim. Ele disse, meu amigo, peça as contas. Vai trabalhar. No outro negócio, esse negócio é muito sofrido. Sai daí. Disse, não, o que a gente está pedindo mesmo não é para tomar um refrigerante, nem para isso não. É para terminar aqueles 2 banhos que a gente começou ali e não termina. E o turista passa por aqui e não tem esse tipo de serviço para fazer o banho. Eu disse, meu filho, eu sou pastor. Você está vendo que o documento do carro está em nome de uma igreja. E eu estou indo ministrar numa igreja aqui no seu país. E no meu país, dar qualquer tipo de oferta a um segurança é crime e cadeia. Você não está pensando nisso não, né? E preso. Porque no seu país a lei é igualzinha à nossa. Aqui também é a mesma coisa. Pode ser mais difícil para encontrar a solução ou a execução, mas que é igualzinha é. Já me avisaram. Então você não pode falar isso. Você tem que reclamar o seu maioral. O corrupto e o corruptor, os dois vão juntos. É preciso a gente ter cuidado, porque Deus está tratando de nós como igreja, para que a gente não fique batendo palma do lado de cá, que tem um grupo de corrupto lá, e aqui está um grupo de corruptores. Vocês sabem do que eu estou falando? Vocês sabem do que eu estou falando ou vocês são desavisados? Vou lhes contar então bem clarinho. Vai chegar aí uma nova oportunidade. Aí, aqui em casa é uma lata de tinta, ali na casa do vizinho é um sapato, lá na casa do outro é o telhado, lá a outra é a caixa d'água. Isso são os corruptores.
Quem já fez isso, peça misericórdia, porque isso é crime. E o que é crime para os homens, imagine para Deus. Como fica diante de Deus essa história? Muda este pensamento, muda esta ideia. Então, o apóstolo traz-nos a visão de uma necessária condução do corpo e uma atenção específica ao mundo. Vamos ao corpo. O corpo, a Bíblia diz que ele pode ir à sepultura. Vai sepultado. Mas ele vai se levantar. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Pode morrer, não tem problema não. O crente morre também. Isso aí é algum assunto já vencido. Nós vamos à sepultura, isso é independente da vontade, sim ou não. Só o arrebatamento pode nos poupar da sepultura. Porém, a sepultura não é o nosso fim. Não. A Bíblia diz que o crente, o salvo, o justo, até na morte tem esperança. Então a sepultura um dia vai se abrir. O Senhor vai nos chamar. João, o evangelista, disse que vem o dia em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que ouvirem viverão. A gente vai voltar a viver. E o que é importante é que nós vamos voltar a viver para nunca mais morrer. Para estarmos para sempre com o Senhor. E o mundo, pastor? O mesmo João diz: o mundo passa com seus desejos. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, este permanece para sempre. Agora deixa eu lhe dizer, a vontade do mundo é te puxar para baixo. A vontade do mundo é te levar a um bando de lugarzinho construído por aí para ganhar dinheiro, para vender orgia, para vender prostituição, para vender bebida, para ser palco de tráfico de droga, de aliciamento até de menores, de gasto do Estado com a polícia, de gasto do Estado com centros cirúrgicos, de pronto-socorro, porque lá brigam, se esfaqueiam, se matam, se espancam. Isto é mundo! Mas o que faz a vontade do Senhor, permanece para sempre. Quer ter uma experiência preciosa de servir a Deus e ter uma vida de bem-aventurado? Vem para cá, aceite a Cristo, sirva a Deus, ame a sua palavra, porque Ele é fiel pela palavra que nos ensina. Porém, todo mundo que chega aqui, chega num status diferente um do outro. Mas quando passa daquela porta para dentro e aceita Jesus, fica tudo igual. Não serve para mim, pastor, porque eu tenho muita coisa e vou ficar igual com quem não tem nada. Pois é, aqui fica tudo igual. E quem diz isso é o Senhor, não é a igreja. Não. Mas Ele te respeita com o que você tem. Afinal, o que você possui deve ter sido até bênção que Ele fez chegar na tua mão. Ele te aceita com o que você tem. O que Ele não aceita é porque você tem alguma coisa a mais que o outro, você tem que ter um lugarzinho mais privilegiado. Não, porque você tem alguma coisinha a mais, o lugar debaixo do ar-condicionado tem que ser teu. Não, isso aqui não existe. De repente você até tem ar-condicionado em casa, então você desfruta lá e deixa aqui para quem não tem. Na igreja é totalmente diferente de mundo, queridos. Lá no mundo, a pessoa que são os mais... Esses têm lugarzinho, quando chega lá na porta já tem segurança, já tem recepcionista, já tem um corredor aberto para ele entrar. E eu quando chego lá, irmão, ninguém nem sabe quem sou eu nem dá boa noite. Mas quando chega alguém, aí tudo diferente. Na igreja não é assim não. A Bíblia Sagrada tem para nós uma orientação que é bom aproveitar. É bom aproveitar. As nossas autoridades são dignas de honra pela autoridade que assumem. Então, elas precisam ser distinguidas. Como autoridade, não como pessoa. Como autoridade, como pessoa, todo mundo igual. Todo mundo igual. Como assim, pastor? Bem-aventurados os pobres de espírito. Que é isso, pastor? Pessoas que sabem que independente da fortuna que tem, independente do status que possui, independente da função que executa ou que exerce, independente da grandeza do seu patrimônio, da cultura ou da graduação que alcançou, ele, se não se tornar um pobre de espírito, não... O que diz a Bíblia que o pobre de espírito possui? O pobre de espírito é possuidor do reino. Olha lá, Mateus capítulo 5, verso 3. O pobre de espírito é possuidor do reino dos céus. Amém? O que é pobre de espírito? O que é
Rico de espírito. Quem é rico de espírito, pastor? Eu não preciso. Não. O pastor está falando para ir orar de madrugada, lá na igreja? Mas isso aí vai quem não tem dinheiro para uma consulta médica. Isso aí vai quem não tem um seguro de saúde. Isso aí tem que ir quem não tem emprego. Como é que é esses empregos? Esses empregos de gente que não sabe trabalhar, como é que é o emprego? Mas não é público, quem não tem estabilidade de emprego. Eu não, tenho estabilidade, ninguém pode me mandar embora. Eu faço o que eu quero, como eu quero, eu sou funcionário público, eu não tenho nada a ver com isso não. Olha, aqui não, querido, aqui não. Você é funcionário público lá, aqui não, aqui não. Aqui você tem que ser pobre de espírito. Aqui você não é aquela pessoa que você julga que você é. Aqui você tem que ser aquilo que a Bíblia nos ensina que devemos ser. Aqui é desse jeito. Aí depois você lê assim, mas pastor, então tudo bem, dá para aceitar. Eu mesmo não sei nada, não posso nada, de mim mesmo nada sou, mas eu vou acreditar e aceitar que Deus pode tudo em mim. E a Bíblia Sagrada quer exatamente que a gente de coração aceite isso, de forma prática exercite isto, porquanto aqueles que deixam o seu coração se enaltecer um pouquinho, está fora. Porque se tem uma coisa que Deus não consegue suportar, é um negócio chamado de orgulho. Já escutou falar sobre isso? O orgulhoso é triste, irmãos. Deus não quer convivência com ele. Quer que ele se arrependa, mude de conduta e venha para cá, seja pobre de espírito. O segundo estado é um estado desengraçado para muitas pessoas. São a bem-aventurança dos que choram. Irmãos, e não tem jeito. Esta bem-aventurança ou faz parte da minha vida e da tua vida, ou senão nós vamos ter problema. Por quê, pastor? O que é este chorar? É a lamentação que o crente faz pela situação degradante da sociedade onde estamos dentro dela. Pessoas que vão à morte de forma gratuita, pessoas que fazem da vida um desastre para ela e para muita gente, pessoas que se lançam as coisas erradas na vida, às vezes sem retorno, não tem chance de voltar mais, por lá termina e vão embora. Um crente que vive aqui, tem esperança da vida eterna e não chora esta situação, não é um crente sincero, porque a igreja de Deus é uma igreja que vive lamentando o que assiste por aí. Se ela não lamenta o que assiste por aí, e pior ainda, participa de algumas coisas por aí, essa bem-aventurança não lhe acompanha. Terceiro, a bem-aventurança dos mansos. Meu Deus do céu, essa é braba. O que tem de gente nervoso hoje? Nervoso. Alguns ficam tão bravos que não conseguem nem resolver suas questões mais. Eles criam um problema de tempo. Fica tão grave que eles não dão conta mais. Aí tem que chamar, irmão, vem cá, arruma para mim isso aqui. Fala, mas irmão, eu não posso, eu não sei como é que vocês começaram isso. Eu não sei de onde isso surgiu. Não dá, então vamos arrumar um advogado, vamos gastar dinheiro. Vai, conta para o advogado, cada um conta a sua história. Um conta do seu jeito, o outro conta do jeito para o outro. Na hora de checar as coisas não bate. Quem é que tem razão, quem é que não tem? Sabe quem é que tem razão? É o que anda errado. O que anda errado tem razão. É esse que tem razão, querido. Aquele que está completamente atravessado no plano de Deus é o que tem razão. Aquele que se humilha e diz, olha, eu estou errado mesmo, eu preciso da misericórdia, por favor me ajude. Eu preciso sair disso. É esse que está certo. Está na Bíblia, querido. Vocês se lembram de Salomão? Chegou uma vaidosa de uma mulher lá com a criança na mão e disse, essa camarada aqui matou o filho dela e agora está dizendo que esse aqui é o dela, que o meu é que morreu. E não, o meu é esse. Salomão disse, a gente resolve já. Traz uma faca aí depressa, uma espada, pega o menino e corta pelo meio. A mãe do menino disse, não, pelo amor de Deus, não mata não, dá meu filhinho para ela que leva, mas eu quero que... Então vai embora, conversador, aqui toma o teu filho, mãe, vai para casa. A justiça de Deus, queridos, para os mansos de coração, ela é uma manifestação do testemunho de que Cristo vive na tua vida. Cristo vive em você. Quando você reage com aqueles nervinhos assim, que é particular de todo ser humano, que você está cheio de razão, o Jesus fica rindo de ti, viu? Coitado, pobre miserável, acha que tem razão. Sai daí, irmão, não fica nesse comando não, que isso não dá certo. Seja manso. Jesus disse que não é difícil ser manso. Por quê, pastor? Porque ele se prontificou a ensinar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, está com dificuldade, está nervoso demais? Vem aprender com Jesus.
Vem aprender com Jesus que você vai aprender a ser manso. E o manso resolve tudo, irmão. Não precisa contratar os outros para resolver as causas dele. E a Bíblia Sagrada, Paulo escreve à igreja em Corinto que alguns crentes desavisados da vontade de Deus, quando tem qualquer diferença entre um e o outro, elege uma pessoa estranha para resolver suas causas. Deus não aceita esta sentença. Mas foi o homem da lei que deu, pastor. Mas você não deveria ter procurado o homem da lei, porque você tem a palavra de Deus que faz o raio-x perfeito da tua causa. E ultimamente, muitos crentes querem a Bíblia, mas alguns textos eles já excluíram. Manso, misericordioso, misericórdia, limpos de coração, pacificadores. O último que a gente se enrosca muito. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo. Pastor, estão falando é mentira, pastor. Irmão, você está chorando. Estou, pastor, porque está me ofendendo. Então, irmão, você tem alguma coisa errada na sua vida. Estão mentindo? Estão. Então, pastor, estou mentindo. Pastor, eu quero oferecer a Deus um culto de ações de graças, porque mentiram essa semana a meu respeito, barbaridade. Pronto, mas eu quero ofertar a Deus um culto de ações de graças porque é mentira, não é verdade. Jesus é a minha testemunha, graças a Deus, não é verdade. Perde tempo quem está falando. O crente, quando sabe que outro está falando a seu respeito, não é verdade. A Bíblia diz que é para ele se alegrar, não é para se irar, não é para demandar, não é para levantar questão. Você não tem direito de fazer isso pela Bíblia, irmão, não é pela igreja, nem pelo pastor, querido. É pela Bíblia que você não pode. E a Bíblia diz que aquele que descumpre isso faz Deus mentiroso. Deus não está falando a verdade. E Deus está dizendo, ó, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bem-aventurados os pobres de espírito.